Olá, sou a professora Regiane, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula de ética e cidadania. Para começarmos a falar sobre ética e cidadania, eu preciso conversar um pouquinho com vocês sobre o que é filosofia. Bom, a palavra filosofia ela vem do grego philos e sofia, que significa o amor ao saber, ou amizade com o saber, com o conhecimento. Os filósofos foram os primeiros cientistas da criação da noção de método. Método do quê? Método de pensar, método de refletir. Você tem esse método? Você usa esse método? Você gosta de refletir? Você gosta de pensar? Tem gente que tem preguiça, né? Vamos para algumas definições da filosofia. A filosofia pode ser compreendida como conhecimento sobre o conhecimento. Eu vou refletir sobre o conhecimento. O importante é o caminho intelectual que você percorre e não a propriedade de suas ideias e afirmações. A filosofia não ensina a verdade, mas sim métodos de raciocínio. É a capacidade de permanecer em dúvida enquanto se exploram os conceitos. Praticar a dúvida. É a realidade observada de diferentes pontos de vista, um choque de paradigmas. Ou seja, primeiro eu preciso entender o que é um paradigma para entender esse choque de paradigma, né? Paradigma nada mais é do que uma ideia fixa, algo que você acreditou, que você acha que é verdade ou que você defende. Eu vou contar uma história para vocês do elefante. O elefantinho, vocês já devem ter ouvido falar, o elefante ele tem uma ótima memória. A memória do elefante é excelente. Dizem que se você maltratar um elefante quando ele é bebê e você depois voltar a encontrá-lo adulto, ele vai se lembrar de você e vai se vingar. Essa é a memória de elefante. Então, assim, como acontece a construção de um paradigma? Eu vou contar essa história para vocês e aí a gente pode usar alguns exemplos da nossa vida, tá? O elefante, quando ele é bebezinho, quando ele ainda é bem pequenininho, apesar de pequenininho, ele já é grande, né? Os circenses, né? O pessoal do circo, eles amarravam a pata desse elefante em uma estaca de madeira para que ele não fugisse, não perdesse. E o elefantinho ali, ele começa a tentar se soltar. E muitas vezes ele puxa aquela estaca, aquela corda, e ele tenta de várias maneiras tentar se soltar. Não conseguindo, ele chega numa conclusão, que ele não consegue se soltar, que é em vão. As tentativas são em vão e ele não tenta mais. O problema disso, ele cria um paradigma de que ele não pode se soltar. Só que o que ele não percebe é que ele cresce, ele vira um elefante adulto, forte, pesando toneladas, e ele é amarrado da mesma maneira, com a mesma forma, na mesma estaca de madeira. E por que esse elefante não tenta se soltar? Porque ele já tem um paradigma. Ele já acredita que ele não pode soltar. E sabe o que acontece? Ele nem tenta. Ele tem uma imagem, ele tem uma memória de impotência de quando ele era pequenininho e ele acredita naquela memória. Aquilo se torna um paradigma e ele não consegue mais acreditar que ele pode se soltar. Pensa comigo, quantos paradigmas nós temos aí? Às vezes, quando você era criança, falaram que você era burro, ou alguém da sua família colocou algum apelido pejorativo em você, e você criou uma sensação de que você não podia, ou que de repente você realmente tinha dificuldades em aprender matemática, de que você não levava jeito para dançar. Enfim, são tantos paradigmas, assim como aquele elefantinho, nós levamos conosco para a vida adulta. E aí na vida adulta isso gera um monte de problemas. Então, filosofar de repente é praticar a dúvida. Por exemplo, a pessoa acredita que ela não sabe cozinhar.
Em algum momento da vida, ela entendeu, ela percebeu que ela não sabe cozinhar. E ela fica o resto da sua vida pensando isso. O que é praticar a dúvida? Praticar a dúvida é você simplesmente perguntar: será que eu não sei cozinhar? Por que eu não saberia cozinhar? Se tanta gente cozinha, eu vou tentar. Sabe o que você fez? Quebrou um paradigma, não é? Então você começa a olhar aquela realidade que você acredita com um outro olhar. Você começa a ver, quando você pratica a dúvida, você começa a ver outras possibilidades além daquelas que você já conhece, tá bom? Então, eu acredito assim, filosofar, né, é praticar a dúvida, é você refletir e tentar vencer os paradigmas. Vamos entender quem são os principais filósofos. Nós temos aqui o Sócrates, né? Conhecido Sócrates, o dono da famosa frase só sei que nada sei. Uma pessoa que chega a uma certa fase da sua vida em que ela acredita que ela já sabe tudo, é a maior prova de que realmente ela não sabe nada. Então Sócrates dizia: eu só sei de uma coisa, que eu nada sei. Vem Platão, né? Platão, ele cria a primeira universidade da história, né? De filosofia. Vamos para Aristóteles, né? Ele foi o mentor de Alexandre o Grande. Aristóteles. Vamos entender para que serve a filosofia. Olha, ela serve para ampliar a compreensão sobre a realidade, permitindo a você observar coisas que não enxergava antes. É muito ruim quando a gente conversa com alguém que a pessoa tem o que nós chamamos de mente fechada. Ou seja, ela pensa daquele jeito, ela não abre espaço para enxergar de um outro modo. A filosofia, ela vai contra isso, né? Ela vai justamente em você enxergar o que você não estava enxergando. Por meio do quê? Por meio da reflexão, por meio do pensar, por meio de dúvidas. É um exercício de abrir fissuras no contexto da realidade, que inicialmente parecia compacto. Ou seja, as nossas certezas absolutas, elas abrem uma fissura ali, um espaço, né? Dentro daquilo que nós acreditávamos ser fixos, convicções, e ali a gente abre um espaço para quê? Para dúvida. É um exercício de iluminar parcelas ocultas da realidade, de enxergar o mundo de uma maneira mais complexa, para compreender melhor o sentido e o significado da própria existência. Bom, cada um acredita em alguma coisa. Como você chegou até aqui, como que o ser humano foi criado? Alguns acreditam na criação divina, outros acreditam na evolução dos macacos, outros acreditam na explosão cósmica, não foi isso? Então, assim, o que está certo e o que está errado? Vocês vão perceber que dentro da filosofia isso não existe, o certo e o errado. Porque, assim, não há limites para filosofar. Praticamente qualquer problema, qualquer situação, qualquer conceito, qualquer porção da vida e da realidade podem ser tomados como objetos de filosofia. Então aqui, o que os pré-socráticos, né, eles conversavam? Sobre a existência da vida. Então uns falavam que a vida veio do fogo. Outros falavam que não, que a vida veio da água, que tudo começa na água. Outros falavam que tem um ser supremo criador dos céus, da terra e dos seres humanos. Então, o que está certo e o que está errado, não é? Depende do ponto de vista, depende da fé, depende da crença, depende do ponto de vista. Então, filosofar parece que a gente vai falando e não falando nada, né? Já chegou uma conversa com um amigo, uma amiga, no qual vocês fazem a seguinte pergunta: como é que nós chegamos nesse assunto? Estávamos falando de outra coisa e chegamos neste assunto. Provavelmente vocês passaram aí por um processo de filosofia. Vocês começaram a falar, pensar, refletir, e se isso fosse assim, o porquê será, os porquês da vida, né?
Então eu vou encerrar essa videoaula, essa primeira videoaula introdutória, né? Com as frases. Primeiro de Aristóteles. O ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. Penso, logo existo. René Descartes. Não há fatos eternos como não há verdades absolutas. Ó, abrindo aqui a fissura para dúvida, né? Boas pessoas não precisam de leis para obrigá-las a agir responsavelmente, enquanto as pessoas ruins encontrarão um modo de contornar as leis. Aqui a gente vai começar a falar sobre caráter. A gente vai começar a falar sobre valores e princípios éticos. Mas esse é um assunto para a nossa próxima aula, a aula 2, onde nós falaremos sobre os conceitos de ética, né? Os valores, falaremos sobre um pouco sobre moral também, tá bom? Então eu me despeço de vocês e os aguardo para a nossa próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus.